Sejam bem-vindos à segunda parte da história da Zezé Tour. Começa tudo com a Bruna, então ela fala. Então, em 93, quando eu realizei a viagem à Disney, que foi um sonho para mim, realmente, eu vi a necessidade de aprender uma segunda língua. Que eu sofri muito durante toda a viagem, porque eu tinha um receio com o inglês. Eu não era uma coisa que me dava prazer, mas eu vi a necessidade que hoje eu uso muito na minha profissão e na minha vida, né? Porque eu viajo o mundo afora e utilizo o inglês. O inglês é o que me salva. Então, daí eu pedi pra mãe me matricular de novo, né, mãe? No cursinho. E eu continuei fazendo o cursinho. E em 95, a mãe me proporcionou fazer um high school, que é o ensino médio, nos Estados Unidos. Então, eu fiz lá 8 meses, né, de high school. Voltei, validei meu diploma e valeu como a conclusão do ensino médio. E aí, uma empresa de Porto Alegre me chamou para ser guia e Disney, né, onde eu comecei toda a minha vida profissional sendo guia. Então, eu já me aposentei como guia Disney. E foram 20 aposentou, quer dizer, parou. Foram 20 anos, na verdade, né, fazendo esse trabalho. Mas chegou na metade do percurso ali da Disney que eu disse, mas tem alguma coisa faltando para fechar essa rosca toda. Eu tinha ido como passageira em 93. Eu tinha ido e conhecia a Disney, na verdade, fui conhecer a fundo com os passageiros, guiando, né, esses grupos da Zezé Tour. E aí eu pensei assim, mas tem alguma coisa faltando. Eu queria conhecer os bastidores da Disney, mas aquilo pra mim era assim, era um sonho mesmo, inatingível. Nesse meio tempo, ela iniciou a faculdade de administração de empresas. E eu dizia, Bruna, administração, você é filha de mãe professora, que eu trabalhava 60 horas semanais, 20 no CECI e 40 na universidade, e pai dentista. Por que você vai administrar o quê? Mãe, eu vou te provar que eu vou administrar um negócio. Enfim, aí fiz realmente administração, concluí, e quando chegou pertinho da conclusão, saiu uma reportagem no ZH, onde a Disney estava selecionando estagiários. E eu disse, essa é a minha grande oportunidade. Mais uma vez, a mãe sempre nos incentivando a nossa educação, o ensino, né, a cultura, as viagens, viajar mundo afora. Então, ela tem uma alma, assim, extremamente de viajante. E então, fiz todas as provas seletivas, né, que não foram poucas, foram em 3 etapas. Vieram daí pessoas da própria Disney e fizeram essas etapas. Concluídas essas etapas, passei, fui trabalhar na Disney, trabalhei por 4 meses dentro da Disney, então aquilo pra mim era assim, nossa, eu tava realizada. Eu vou interromper de novo. Antes de ir, ela, como orientador dela do trabalho final da universidade, ficou combinado que valeria como o estágio da faculdade de administração de empresas. Inclusive, ela tinha sido escolhida oradora da turma. Só que ela, nessa época, esteve lá. Então, uma outra colega substituiu, mas eu participei, inclusive, falei algo em nome dela. Mas deixa eu contar que em 2000 eu fui pra Disney e a Bruna foi minha guia da Disney. Então, eu e mais um grupo aqui de Passo Fundo, porque a mãe sempre organizava, né, o pessoal, como a gente contou no vídeo anterior. E a Bruna, então, foi minha guia de Disney em 2000. E o teu estágio foi em? 2000. Foi de 99 para 2000.
Tá, então vamos Então foi continuar. bem no bug do milênio Ah, é verdade. que eu trabalhei lá na Disney, né? Tanto que o estágio, a minha monografia, que hoje é TCC, o nome é Da Universidade de Passo Fundo para um estágio encantado na Walt Disney World. Então mais ou menos essa é a minha história. E depois realmente eu me profissionalizei, né? Tenho um know-how assim imenso nessa área em Disney e acho que é isso, gente. Eu não sou muito de falar. Sem contar que além das mais de por 20 anos, ela às vezes ia 2 vezes por ano guiando. Claro que nessa época a Zezé Tour já era sacramentada. Quando ela fez a high school, o intercâmbio, a mãe dela era coordenadora do intercâmbio. A mãe americana. A mãe americana, coordenadora de área do programa. Isso, de área agora do programa. Eu vou contar. Então, E nessa aí época... nós éramos responsáveis, né? Essa minha mãe, a minha mãe anfitriã, que a gente chama, ela era responsável por receber todos os grupos e todos os intercambistas. Às vezes vinham, por exemplo, intercambistas que ficavam somente 1 mês na Califórnia, e aí nós fazíamos tours com eles de finais de semana. Então, vinha gente da Tailândia, de Taiwan, da China, eram países asiáticos mesmo que a gente trabalhava. Alguns europeus também. E aí a gente fazia algumas viagens para Los Angeles, fazia viagens para as praias ali perto, Melrose, Beverly Hills, Venice Beach, Santa Mônica e por aí vai. E principalmente para a Disneylândia, que foi onde tudo começou, né? Dos parques do complexo Walt Disney World. Isso aí, gente. A segunda parte é essa, porque senão vocês não vão ter paciência para nos escutar mais. Aguardem a terceira parte.